Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes da Bíblia. Uma narrativa que nos mostra como Deus pode transformar desespero em esperança e como atos de bondade geram milagres inesperados. Estou falando da história de Ruth e Boaz, um conto sobre lealdade, providência e redenção. Imaginem a cena: Ruth e Noemi, duas viúvas, chegam a Belém. É o início da colheita da cevada. Um tempo de abundância para a cidade, mas para Elacé é um tempo de incerteza total. Elas não têm nada, literalmente nada. Apenas a companhia uma da outra e uma fé vacilante, mas presente, de que Deus, de alguma forma, cuidaria delas. A situação era crítica. Elas eram estrangeiras, pobres e sem um homem para prover ou protegê-las, o que naquela sociedade era uma sentença de marginalização. Mas Ruth não era uma mulher de se entregar. Com uma coragem impressionante, ela olha para a sogra, Noemi, e diz uma frase que muda tudo: "Deixe-me ir aos campos colher as espigas que sobrarem, atrás de quem me permitir." Pensem na humildade e na força dessa decisão. A lei mosaica permitia que os pobres e estrangeiros coletassem as sobras das colheitas, mas isso não significava que era fácil ou seguro. Era um trabalho duro, sob o sol forte, e a colocava em uma posição vulnerável. Mas o amor de Ruth por Noemi era maior que o medo. Ela estava determinada a sustentá-la, a lutar por elas. Noemi, vendo a determinação da nora, concorda. E assim, Ruth parte para os campos, sem um mapa, sem um plano, apenas com a esperança de encontrar um pouco de compaixão. É aqui que a mão invisível de Deus começa a se mover de forma espetacular. O texto bíblico diz que, por acaso, Ruth entrou justamente no campo de um homem chamado Boaz. Mas nós sabemos que, na história de Deus, não existem acasos. Boaz não era um proprietário qualquer. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ruth não sabia disso. Ela simplesmente escolheu um campo e começou a trabalhar. Pouco depois, Boaz chega para supervisionar a colheita. E a primeira coisa que notamos sobre ele é o seu caráter. Ele saúda seus trabalhadores com uma bênção: "Que o Senhor esteja com vocês." E eles respondem no mesmo tom: "O Senhor te abençoe." Isso nos diz muito sobre Boaz. Ele era um homem justo, respeitado e que vivia a sua fé no dia a dia, tratando seus empregados com dignidade. Um verdadeiro líder. Seu olhar logo percorre o campo e para em uma figura desconhecida, trabalhando diligentemente. Ele pergunta ao seu capataz: "Quem é aquela moça?" A curiosidade dele não é invasiva, mas genuína. O capataz explica: "É a moabita, aquela que voltou com Noemi. Ela pediu permissão para colher atrás dos ceifeiros e tem trabalhado sem parar desde cedo." Mal descansou. A reputação de Ruth já a precedia. Sua dedicação e seu trabalho árduo não passaram despercebidos. Ela não estava ali para tirar vantagem, mas para trabalhar com toda a sua força. Impressionado, Boaz se aproxima de Ruth, e aqui vemos a nobreza do seu coração. Ele não a trata como uma estranha ou inferior. Ele fala com ela com uma gentileza imensa. Ele diz: "Minha filha, escute, não vá colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas." Ele oferece proteção e vai além: "Beba da água que os rapazes tiraram." Isso era um gesto de hospitalidade e cuidado enormes. E para garantir sua segurança, ele acrescenta: "Eu já ordenei aos rapazes que não a incomodem." Boaz criou um ambiente seguro e acolhedor para Ruth, indo muito além do que a lei exigia. Ruth fica completamente chocada. Ela se prostra diante dele, com o rosto em terra, e pergunta: "Por que o Senhor me favorece e se importa comigo, se sou uma estrangeira?" Ela não consegue entender por que um homem tão importante e rico seria tão bondoso com alguém como ela, uma moabita vinda de um povo que historicamente era inimigo de Israel. Ela esperava, no máximo, tolerância, mas encontrou uma graça abundante. A resposta de Boaz é uma das passagens mais bonitas da história. Ele diz: "Eu ouvi tudo o que você fez por sua sogra, desde que seu marido morreu. Você deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que não conhecia." Boaz via além da aparência de Ruth. Ele via seu caráter, sua lealdade, seu sacrifício, e então, ele a abençoa. "Que o Senhor a recompense pelo que você fez. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio."
Boaz reconheceu que a atitude de Ruth era um ato de fé. Ela buscou refúgio não apenas em Judá, mas no Deus de Israel. E ele profetiza que esse Deus a recompensaria. A generosidade de Boaz não para por aí. Na hora do almoço, ele a convida pessoalmente. Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Ele a inclui na refeição com seus próprios trabalhadores, tratando-a como parte da equipe, não como uma estranha. Ela come até ficar satisfeita e ainda sobra comida. E quando Ruth volta ao trabalho, Boaz dá uma ordem secreta aos seus ceifeiros: deixem-na colher até mesmo entre os feixes. Não a repreenda. E mais, tirem algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha. Não a impeçam! Isso é extraordinário! Boaz não estava apenas permitindo que ela pegasse as sobras. Ele estava garantindo que a colheita dela fosse abundante. Ele estava provendo para ela de propósito, de forma anônima e generosa. Ao final do dia, Ruth volta para casa. Ela malha a cevada que colheu e o resultado é impressionante. Quase 20 quilos de grãos. Era comida suficiente para semanas. Quando Noemi vê aquela quantidade enorme de cevada, fica absolutamente maravilhada. Ela pergunta: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Noemi sabe que aquilo não foi sorte. Aquilo foi favor. Foi a mão de Deus agindo através de alguém. E então, Ruth revela o nome do seu benfeitor. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Ao ouvir esse nome, os olhos de Noemi se enchem de uma luz que há muito não se via. A esperança que parecia morta renasce em seu coração. Ela exclama: o Senhor o abençoe. Ele não deixou de ser bondoso, nem com os vivos, nem com os mortos. E então ela revela a conexão crucial. Esse homem é nosso parente próximo. Ele é um dos nossos resgatadores. Um resgatador, ou goel em hebraico, era um parente que tinha a responsabilidade de proteger os interesses da família, comprar de volta a terra que havia sido vendida, ou até mesmo casar-se com a viúva de um parente para dar continuidade ao nome da família. Naquele momento, Noemi percebe que a providência de Deus não era apenas um saco de grãos. Era um plano muito maior. Deus não estava apenas aliviando a fome delas. Ele estava tecendo, em silêncio e através de atos de bondade, uma história de redenção completa. Aquele dia no campo de Boaz não foi apenas um dia de trabalho duro. Foi o ponto de virada. Foi o dia em que a bondade encontrou a necessidade, em que a fé foi recompensada com provisão e em que a esperança começou a brotar em um solo que antes era estéril. A história de Ruth e Boaz nos ensina que nossos pequenos atos de lealdade e bondade importam muito para Deus. E que, mesmo quando nos sentimos perdidos e sem recursos, Ele está trabalhando nos bastidores, guiando nossos passos em direção à sua provisão e ao seu plano redentor. O campo de Boaz se tornou um lugar de esperança, o começo de uma nova e linda história. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada incrível. 8. Approxima